Olá, querido estudante, sou o professor Marcelo Ferna. Estou aqui para ajudar você nos seus estudos de ensino acadêmico. E se você está estudando fisiologia da respiração, podemos lhe ajudar. Conheça o nosso canal, assine o canal, divulgue para os seus amigos esse canal e conheça a plataforma que está a caminho, com muitos cursos. Então vamos, nesta aula aqui, estudar um pouco das trocas gasosas alveolares. Ok? No final da aula, se você gostou dessa aula, deixe os comentários e assim poderemos melhorar cada vez mais a nossa aula. Então, olha bem, temos aqui um alvéolo e mais uma vez friso para você que a respiração depende muito dos processos, das leis da física. E aqui, mais uma vez, vamos tentar entender essas trocas gasosas. Tá, sabemos que os alvéolos, então, são expandidos e contraídos de acordo com a inspiração e expiração. Então, haverá, logicamente, uma ventilação dos pulmões, dos alvéolos. Essa ventilação já foi comentada. Esses alvéolos têm a tendência de colapso, como o próprio pulmão também tem. Porém, a natureza, a nossa biologia, dá volta nesses problemas e resolve muito facilmente esses problemas, a não ser que uma patologia se instale, como uma fibrose pulmonar, um enfisema pulmonar. Bom, esse é o nosso alvéolo. Esse alvéolo não tem problema nenhum, ele está muito bem ventilado. Não é só a ventilação, o alvéolo precisa de ter uma perfusão adequada. Então, os alvéolos, eles possuem uma ótima circulação, eles devem ter uma ótima irrigação sanguínea, isso é chamado de perfusão. Então, esse alvéolo precisa ter uma ventilação, tá? Uma ventilação. Essa ventilação é a renovação do ar que entra e sai, tá? Isso é a ventilação alveolar, tá? Esse V com um pontinho em cima é fluxo, pontinho em cima é fluxo, volume movimentado por tempo. E aqui a gente tem um capilarzinho sanguíneo, tá? Esse é o nosso capilar. Esse capilar representa a perfusão. A perfusão. Então, deve existir uma relação ventilação-perfusão adequada para que a respiração se processe, tá? Aqui dentro nós temos o sangue passando por aqui, né? O sangue vem, esse capilar, ele tem uma extremidade. Essa extremidade do capilar, essa aqui é a extremidade. Todo capilar tem uma extremidade arterial e tem também uma extremidade, na verdade, essa aqui essa aqui é a extremidade arterial e essa aqui acima é a nossa extremidade venosa. Então, esse capilar vem lá da artéria pulmonar e esse está indo para a veia pulmonar, ok? Que vai entrar no átrio esquerdo do coração. Muito bem, aqui a gente tem as células
as hemácias, os eritrócitos, passando por aqui. E aqui nós vamos ver que vai acontecer dois processos muito importantes. Na verdade, né, um deles é a difusão do oxigênio. Tá? O oxigênio vai se difundir do alvéolo para o sangue e haverá uma difusão do sangue para o alvéolo do dióxido de carbono. Tá? Então, vamos discutir nesta aula a difusão. Tá? O que é a difusão? A difusão. Vamos falar sobre a difusão. Então, a difusão, ela vai ser explicada, tá? Vamos chamar a difusão de J, tá? A difusão, vou chamá-la de J. Então, isso aqui é o nosso processo de difusão. O que é o processo de difusão? É o movimento das moléculas de um ponto ao outro, sem gasto de energia. Tá? Essa difusão, ela é proporcional, tá? Proporcional, isso é o que é o símbolo de proporcionalidade. A difusão é proporcional a uma diferença de concentração, que aqui no caso vamos ser expresso por uma diferença de pressão. Uma diferença de pressão. Então, a difusão, ela é proporcional a uma diferença de pressão. A área, tá? Que a gente vai dar aqui como se fosse o raio, a quarta potência. A área, tá? Isso é a área. Também a espessura dos alvéolos ali, a espessura e ainda, eu vou chamar de D, uma constante química, que é a permeabilidade. Então, essa aqui é a chamada lei de Fick, é a lei da difusão, na verdade é a primeira lei de Fick. Aqui a gente tem uma diferença de pressão, tá? Uma diferença de pressão de um lado para o outro. Isso representa área. Isso representa espessura ou distância de difusão. Distância de difusão. E ainda a gente poderia colocar aqui a viscosidade do ar, que não vai mudar a viscosidade. Então, isso aqui seria a viscosidade. Praticamente não vai mudar. Porém, isso seria importante. Esse D aqui é uma constante que reflete a característica química das moléculas. Tá? Característica química das moléculas. Então, essa parte aqui vai refletir a permeabilidade pensando de acordo com características permeabilidade da molécula. Por exemplo, o dióxido de carbono é muito mais permeável, mais solúvel do que o oxigênio, por causa de características químicas, físico-químicas, vamos dizer assim. Então, olha bem, qualquer uma dessas características da lei de Fick interferem nas trocas gasosas. Vamos pensar, por exemplo, na área.
Então, se eu tiver uma redução diária de alvéolos, uma redução da quantidade de alvéolos, eu terei então uma redução da área acarreta na redução da difusão. Então, há várias doenças que promovem redução da área e aí uma redução da difusão que leva à formação de um espaço morto, fisiológico. Fisiológico porque, logicamente, existe um espaço morto anatômico, que são as regiões que não trocam gases. Então, o espaço morto fisiológico pode se formar, pode ser aumentado com patologias que reduzem a área. Tá? Um outro problema também é o aumento das distâncias de difusão. Então, por exemplo, imagine que há um acúmulo de líquido aqui ou de substâncias, há um acúmulo de líquido no interior dos alvéolos, que é o chamado edema pulmonar. Então, suponha que temos aqui um edema pulmonar. O edema pulmonar vai aumentar as distâncias de difusão. Isso vai acarretar uma redução da difusão. Problema também para as trocas gasosas. Tá. A viscosidade praticamente não vai mudar, não vai interferir de tal forma, com tanta importância. Mas isso aqui, na verdade, é a área de secção transversal dos condutos aéreos. Isso, eu esqueci de falar uma coisa importante. Essa área está dependendo do raio elevado à quarta potência. Ou seja, obstruções pequenas podem elevar, essa obstrução é elevada à quarta potência. Isso pode prejudicar muito a área de secção transversal e pode contribuir de uma forma muito negativa com a respiração, ok? E vamos falar um pouquinho agora da diferença de pressão. Olha bem, imagine que estamos aqui ao nível do mar. Aqui há uma variação de altitude, tá? Ao nível do mar, a pressão é maior, porque imagine, há uma camada muito maior de ar sobre nós, em cima do mar. Então, a camada de ar que está em cima do mar é maior do que essa camada que está aqui. Então, se você estiver ao nível do mar, aqui está você, relaxado na beira do mar, e aqui você está relaxado lá na montanha. Então, a diferença de pressão, ela aumenta. Quanto maior for a variação, né, da pressão, melhor para a respiração. Tá? Então, aqui, a pressão ao nível do mar, a pressão, por exemplo, de oxigênio, ela é mais ou menos 159 milímetros de mercúrio. Isso é a pressão parcial de oxigênio, tá? É a maior que se tem. Depois, quando ela chega aqui dentro, ela se reduz. Mas o que é pressão parcial dos gases? Aqui ela vai ser bem menor, tá? Ela vai ser menor. Então, haverá uma redução com o aumento da altitude. Varia-se a diferença de pressão entre o ar
e o interior dos alvéolos. Tá, mas qual que é a relação? O que é PO2 na verdade? Isso depende da chamada lei de Dalton. É a lei das pressões parciais, que vamos estudar, deixar para a próxima aula. Então, de uma forma geral, a ventilação alveolar, as trocas gasosas dependem mais uma vez de uma lei física, a primeira lei de Fick. E assim terminamos a nossa aula. Se você gostou da aula, se você gostou ou não, tanto faz, se você não gostou também, deixe seu comentário. Tchau, tchau.